Fala aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um ativo que ele está ganhando cada vez mais espaço na minha carteira e ele está entrando na terceira emissão. E como vocês podem ter visto na thumb e no título desse vídeo, eu vou falar sobre a terceira emissão do Snag 11. Bom pessoal, antes de mais nada peço que vocês se inscrevam aqui no canal. O canal está crescendo cada vez mais, já passamos de 1.500 inscritos, estou muito feliz, mas eu preciso chegar a mais, preciso de horas assistidas. Então pessoal, não basta somente se inscrever, eu preciso que vocês assistam os vídeos também para que cheguem nas metas do YouTube de horas assistidas. Então compartilhe esse vídeo com seus amigos, amigas, curta para que o YouTube entenda que esse vídeo tem valor e entregue para mais pessoas, tá bom? Então bora pro vídeo. Eu sempre tenho falado lá no meu Instagram e aqui no meu YouTube que uma das minhas estratégias que eu uso para investir em ativos é o tempo. Eu preciso que a gestão trabalhe, eu preciso conhecer melhor o ativo e por isso até que eu não investia em fiagros. E continuo ainda tendo essa percepção porque são ativos muito novos, ainda precisa de maturidade para poder chegar a crescer, embora a gente está falando de um setor que é o setor que é a locomotiva brasileira, mas a gente, no caso dos fiagros, a gente ainda precisa de um pouco de tempo. Mas no caso do Snag 11 tem uma particularidade, a gestão. Como vocês sabem, para quem me segue lá no Instagram, vira e mexe, eu sempre falo do Otaciano Neto, que é o diretor de agro da Suno. Eu conheci ele o ano passado, é um profissional extremamente competente, acabou se tornando um grande amigo que eu tenho e eu fico muito feliz dessa relação. E eu invisto no Snag 11, como vocês já sabem, eu até mostrei na minha carteira num vídeo bem antigo que eu tenho no canal, falando sobre a carteira dos fundos imobiliários e dos fiagros que eu tenho, no caso é somente o Snag 11 que eu tenho. E eu falo nesse vídeo que o motivo que eu decidi incluir o Snag 11, um fiagro na minha carteira, foi por causa da gestão. Inclusive, semana passada, o Otaciano ele fez uma live com a turma da mentoria. Aliás, se você tiver interesse em participar da próxima turma, o link está aqui na descrição desse vídeo. Foi uma live muito bacana, de mais de 1 hora. O pessoal, assim, eu vou até colocar alguns comentários sobre a live do pessoal aqui na tela, para vocês verem o quanto que o pessoal gostou, o quanto que foi bacana essa live. E o Otaciano é um profissional super acessível, ele até falou na live que uma das políticas que ele tem na frente do Snag 11, à frente dessa área de fiagros na Suno, é responder todo mundo. Se você mandar direct para ele, ele vai responder. Assim, ele é muito acessível e o Snag 11 vem trazendo muitos resultados. E vocês vão ver nessa emissão o porquê que eu falo tão bem do Snag 11 e o porquê que eu continuo investindo e provavelmente eu vou aumentar minha posição na carteira. Mas vamos para o prospecto para vocês entenderem do que se trata essa emissão. E o ponto é o seguinte, nesse vídeo aqui eu faço uma análise do Snag 11 para vocês conhecerem melhor esse fiagro. Eu não vou fazer a análise dele aqui, eu vou analisar a emissão, mas se vocês quiserem conhecer o Snag, assistam esse vídeo, tá bom? Então, bora pro prospecto. Então, pessoal, aqui esse prospecto ele saiu semana passada sobre a distribuição pública primária da terceira emissão de cotas do Snag 11, do Suno Agro, que é o Snag 11, o fiagro imobiliário. Aqui até pelo nome já dá para ver que vai ser uma oferta pública, ou seja, os cotistas vão poder negociar os direitos, quem não é cotista vai poder comprar os direitos de quem é cotista e não quiser participar de toda a emissão. Então vamos ver aqui como que vai funcionar essa emissão. Então aqui tem todo o índice. Então começamos aqui. Então, como eu falei para vocês, a oferta consistirá numa distribuição pública primária de novas cotas. Então, por ser pública, vai ser uma oferta que vai poder participar quem não é cotista comprando os direitos de quem é e que não quiser participar, como está falando aqui, ó, do público-alvo. A oferta é destinada a investidores em geral, incluindo, mas não se limitando a pessoas físicas, jurídicas, residentes no Brasil, investidores institucionais e de fundos de investimento, bem como investidores não residentes, observar as normas aplicáveis. E aqui é aquele ponto, não é que vai ser uma oferta pública, vai ser uma distribuição pública dentro da emissão, ou seja, quem é cotista e recebeu os direitos e não quiser exercer esse direito, ele vai poder vender esses direitos no mercado secundário para quem é cotista quiser comprar mais ou para quem não é cotista também aproveitar o preço da emissão. Bom, aqui, pessoal, que já começa ponto de que eu gosto muito, eu gosto tanto da gestão e gosto desse fundo, que ele está indo bem diferente das últimas emissões que a gente viu aí, inclusive nos últimos vídeos que eu fiz sobre a emissão. Primeiro,
preço da cota será 10,08. Vamos ver só para a gente sempre comparar aquela questão, para sempre relembrar o que a gente precisa analisar no preço de uma emissão. Primeiro, se o preço está abaixo do preço de mercado e se o preço da cota na emissão está acima do valor patrimonial por cota. Então vamos lá ver para a gente poder avaliar. Então lembrando, 10,08. Então pessoal, primeiro ponto, a cota no valor de mercado 10,40. Então, como a emissão está 10,08, tá ok, o valor de mercado está acima do valor da cota, então tá tranquilo da participação. O que não poderia é o valor do mercado tá abaixo do valor da emissão, porque aí não faria muito sentido participar. E no valor patrimonial? Pessoal, ainda não foi atualizado o valor patrimonial por cota, nem lá no próprio site da gestora foi atualizado. Eu até fui lá ver para ver se dava, mas não foi atualizado. Porque recentemente eu até fiz um vídeo sobre isso, o Snag 11, ele fez um desdobramento. O que ele fez? Ele pegou o valor das cotas e dividiu por 10. Então você tem o valor patrimonial, o valor dela ficou em 10 e 10,80 e ele multiplicou a quantidade de cotas por 10. Então, na verdade, o valor contábil fica o mesmo, só aumentou a questão da liquidez e até próprio Conversa com o Tassiano, um dos principais motivos para esse desdobramento, ou seja, transformar o fundo de base 100 para base 10, é democratizar o acesso. Porque mesmo que a gente saiba que o preço em si não quer dizer que o fundo está mais caro, uma cota 100 está mais cara que uma cota 10, mas o fato é o seguinte, isso facilita muito o acesso de quem está começando, está entrando, porque é mais fácil você comprar uma cota a R$10 do que uma cota a 100. Mas em relação ao valor patrimonial, não mudou nada. E tanto é que se a gente dividir aqui o valor patrimonial, a gente tem que dividir por 10. Então o valor patrimonial por cota está 10,08, mesma coisa 10,08, né? Então se a gente voltar lá para o prospecto, tá no valor patrimonial a emissão, 10,08, perfeito. E aqui que é o ponto principal dessa emissão, a taxa. Pessoal, taxa baixíssima, 0,25%, diferente das últimas que a gente viu do MXRF 3%, agora eu não lembro, acho que o HGRU também 3%, a mais baixa até que a LZR, se eu não me engano a LZR foi menos de 1%, mas não foi tão baixa. Então, pessoal, parabéns para a gestão da Suno, eu já até dei os parabéns para o Tassiano, assim, muito bacana a postura que o Snag tem, até indo a favor do que eles mesmos preconizaram, inclusive na questão do desdobramento, de reduzir o valor da cota, né? Embora você vá aumentar a base de cotas, mas reduzindo para 10, como sendo uma democratização, e você colocar um custo tão baixo assim, de fato está alinhado com isso, né? Democratizar. Então, muito bom, assim, é uma taxa que me anima a continuar sendo cotista desse fundo, desse Fiagro, e aumentar até a minha posição. Então o preço da cota mais a taxa de distribuição vai ficar em 10,10, então ainda continua bem abaixo do preço de mercado, que estava 10,40, como a gente viu. Aqui a gente está vendo a questão do valor da oferta de 161 milhões, vão ser 16 milhões de novas cotas, né? Como vocês podem ver aqui, 16 milhões de novas cotas. Aqui é a destinação dos recursos. Pessoal, mais um ponto positivo para o Snag, que eu quero focar um bom tempo nisso daqui, mas não agora, mais para o final do vídeo. Mas em tese eles colocam aqui qual é o objetivo dessa emissão, que é aumentar a questão dos CRAs do fundo, e aqui eles colocam um pipeline, que é muito bacana, pessoal, porque um dos principais motivos, e até críticas do Snag, era a concentração da soja, em soja. Inclusive, até nessa live, a live que a gente fez semana passada, o próprio Tassiano fala que a questão da soja é talvez até um problema de comunicação do fundo em relação a mostrar de fato como é que é, porque o CRA, embora ele seja um CRA da Boa Safra, ele está embaixo dele tem 50, 60 CPRs, ou seja, células de produtores rurais que estão diversificados em todas as culturas, em maquinários, em sementes, só que por ser um CRI da Boa Safra, que é soja, então é colocado como CRI soja, mas ele já é diversificado, mas um grande ponto que sempre foi de crítica ao Snag 11 era a concentração na soja, embora a soja seja uma cultura que seja do Brasil inteiro, não tenha problema de clima, você pode ter soja no país inteiro. Mas o fato é o seguinte, era uma das grandes críticas, e como vocês podem ver aqui, eles estão diversificando muito nas culturas, leite, café, proteína animal, papel, piscicultura, máquinas e equipamentos, leite e etanol, ou seja, eles entenderam e atenderam, na verdade, alguns pedidos e alguns anseios
conselhos dos próprios cotistas nessa questão da diversificação. E a gente pode ver aqui, para quem fez a mentoria, sabe identificar essa questão de série única, série sênior dos CRIs, que são CRIs muito mais seguros do que, por exemplo, subordinada, mezanino, são CRIs muito seguros. A taxa, inclusive eles até colocam aqui que a taxa média dos CRIs é de 5%, um pouco superior, eles até colocam mais elevada que o yield médio da carteira do fundo, que está por volta de 3%, mas é um yield ainda bem tranquilo, por mais que ele vá aumentar um pouco a questão da carteira do fundo em termos de risco, mas ainda continua sendo um bom, ainda não continua, nada daqueles high yield passando de 7, CDI mais 7, CDI mais 8%, que a gente viu recentemente, inclusive alguns CRIs entrando em alguns fundos, FIAGROS entrando em inadimplência. Então, são CRIs muito tranquilos e vai aumentar o retorno do fundo. E aqui, olha só, até mostrando aqui o percentual de pipeline por segmento, mostrando 27,5% em leite, 30% em café, nada de soja. O que é importante até para mostrar essa questão da diversificação, que eles estão querendo aumentar o patrimônio do FIAGRO, saindo um pouco da soja, diluindo um pouco a soja no portfólio. Muito bacana isso. Aqui, pessoal, entramos no cronograma da oferta. Como vocês podem ver, eu até antecipei esse vídeo gravando na segunda-feira, porque eu estou soltando ele na segunda-feira, porque normalmente eu solto nas terças, né? Mas eu estou soltando na segunda-feira exatamente por causa disso. Porque a data base para o direito de preferência é amanhã, terça-feira. Então, para quem quiser ainda participar dessa emissão, ainda pode comprar as cotas para poder participar, porque a data de corte vai ser amanhã, no dia 29. Então, eu até antecipei esse vídeo, até para não chegar e falar, a data de corte foi hoje, se alguém quisesse participar, por exemplo, não poderia. Então, é amanhã, então por isso que eu antecipei o vídeo. O início do período de negociação para aquelas pessoas que querem vender e também aquelas pessoas que querem exercer o direito vai ser no dia 1º de setembro. No dia 13 de setembro encerra o período de negociação, ou seja, as pessoas que quiseram negociar, termina esse período no dia 13, e no dia 15 encerra o período das pessoas para exercer, até para poder dar uma folga aqui de 2 dias para as pessoas que compraram mais cotas, até para a base na corretora atualizar a base de cotas para poder exercer. Então o prazo até dia 15/9 para você demonstrar o seu direito para querer exercer ou não as cotas do SNAG. E no dia 18/9, que inclusive é meu aniversário, é a data de liquidação do direito de preferência, ou seja, é o dia que você precisa ter o dinheiro na conta. Aqui, dia 20/9 e 25 são as datas para direitos de sobra e encerramento de sobra. E no dia 2/10, a data para liquidação. E aqui mais algumas outras datas, mas as mais importantes eu já falei ali. Aqui outro ponto importante, o fator de proporção nessa oferta vai ser 0,53 ou 53%. Então, a cada 100 cotas que você tiver, você vai receber 53 direitos. Então, é uma oferta que vai exigir um pouco de caixa quem quiser participar, porque é uma oferta grande. Não é uma aquelas ofertas que a gente viu recentemente que era de 10% até 20%. Nesse caso, a oferta é de 50%. Então, se você quiser participar da oferta como um todo, vai precisar de caixa, porque é uma oferta grande de 50%. Então, a cada 100 cotas, você vai receber 53 direitos de subscrição. E para a gente finalizar, pessoal, assim, é um prospecto de 123 páginas. Na maioria dos prospectos tem muita informação que não tem tanta relevância, e nesse caso aqui, por mais que tenham muitas páginas, no final é muito interessante porque eles têm um estudo de viabilidade, fizeram um estudo de viabilidade para todos os CRIs, o que é muito legal. Pessoal, assim, ó, não vou entrar em CRI por CRI, se vocês tiverem interesse, leiam. Eu vou deixar aqui no link da descrição o prospecto para vocês, se vocês quiserem baixar. Mas aqui eles falam toda a questão das perspectivas do setor agro, e aqui é um ponto importante que o Tassiano, inclusive, ele falou na live com os meus mentorados na semana passada, que não adianta você querer conhecer de FIAGRO sem conhecer do agro. O agro, pessoal, é a base, diferentemente do imóvel, que você tem a receita da alocação mensal. No caso do agro, você tem culturas diferentes, você tem safras diferentes, você tem muitos intempéries que não tem no mercado imobiliário, o clima faz muita interferência na questão do agro, então é necessário conhecer o agro para poder investir em FIAGRO. Inclusive, esse é até um dos motivos que as pessoas ainda não investem como deveriam, até na minha opinião, investir no agro, até porque
porque não tem muito sentido, inclusive até a gente debateu isso na live, que é o seguinte: qual é o sentido de você não ter na sua carteira a locomotiva do país? Se a gente pegar aqui, tem até alguns dados, ó, aqui a gente vê a questão dos dados do agro, né, da balança comercial. Se não fosse o agro, a balança comercial seria negativa. Um outro ponto, se não fosse o agro, olha só, o PIB do agro, ele participa de mais de 25%, olha, 24, 25, 27, 25% do PIB. Não tem sentido você não ter na sua carteira um ativo, não necessariamente Fiagro, mas qualquer empresa relacionada ao agro na sua carteira de investimentos, sendo que esse setor representa 25% do PIB brasileiro. Então não tem muito sentido isso, por isso que todo mundo deveria considerar ter agro na carteira. Então aqui eles fazem toda a questão do mercado agro, e mais para baixo aqui, aí eles entram em cada CRA, eles colocam o CRA de atuação no leite, colocam que além do crescimento projetado para o setor, ponto a se destacar é o fato do devedor apresentar posicionamento no mercado de lentes de longa vida. Então, além da questão da caracterização do setor, eles caracterizam também a estudo de viabilidade dos devedores desses CRIs. Então é muito bacana, pessoal. Assim, eu recomendo muito que vocês leiam, tem os termos e condições de cada um dos CRIs, a situação do café, e aqui por diante, pessoal, tem de todos os CRIs, é muito bacana. Eu acho que vocês deveriam pegar e ler o prospecto. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu queria trazer essa notícia sobre essa emissão, que inclusive bem provável que eu participe dessa emissão. E se você também tiver interesse em ter mais conhecimento sobre isso, se tornar um especialista em fundos imobiliários, não deixe de se inscrever na pré-lista da minha mentoria da segunda turma, que vai acontecer por volta do dia, começar lá para o dia 15 de outubro. E vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço!